Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Ontem foi o primeiro dia útil do mês e religiosamente eu faço aporte de 10 mil reais na minha carteira pública. E para quem segue a série, lembra que mês passado eu comprei Banco do Brasil, completei as 5.500 ações e bati a minha meta que eu tinha estabelecido de quantidade de ações para Banco do Brasil. E ficou aquela dúvida de qual seria o próximo ativo, se eu vou repetir Banco do Brasil, se eu vou para outro ativo, né? Até mencionei de BB Seguridade ali no vídeo. Mas da minha lista de interesses, Banco do Brasil segue em primeiro lugar. E eu não vejo problema nenhum em concentrar em um ativo só. Taesa, se vocês lembrarem, a gente passou 1 ano e 2, 3 meses comprando todo mês o mesmo ativo, então era 100% da carteira. Então eu não tenho problema nenhum em concentrar em bons ativos. Obviamente que 100% da carteira em Americana, 100% da carteira em Magazine Luiza, 100% da carteira em Ambipar não é uma coisa interessante a se fazer. Mas em empresas que dão lucro recorrente, que por algum motivo estão sendo depreciadas no momento, com certeza passa a ser interessante, porque elas não vão ficar com esse momento horrível só ganhando 20 bilhões por ano de lucro, entendeu? Eu faço essa brincadeira, né? Porque Bradesco, por exemplo, também teve o seu momento de seu patinho feio e a gente comprou muito a R$ 9, muito a R$ 10 e hoje está lá na casa dos seus 16, chegou a 18, mas na casa dos seus 16,50 hoje é negociado o BBDC3. E também para quem é cliente a gente fez grandes compras, chegou a ser a maior posição do escritório. E quem teve paciência e perseverança colheu excelentes frutos dessa estratégia, dessa posição. Então, falando da carteira, mas antes eu queria mencionar o espírito do investidor, né? Tem muita gente começando a sofrer porque o mercado está caindo e meu patrimônio está desvalorizando e, meu Deus, eu perdi 5, 10% aqui da ação XYZ. E para quem está mais tempo no mercado, já começa a vibrar, porque a gente chegou lá nos 200 mil pontos e agora está em 186 mil. Então a gente teve uma queda considerável, mas longe de ser atrativo para a gente usar reserva de emergência, longe de ser atrativo para acelerar os aportes, tá? Eu costumo dizer que uma queda de 20% do topo, então do topo recente, essa estatística chama drawdown, passa a ser interessante acelerar um pouco mais os aportes. Enquanto não tiver uma queda mais expressiva, do mercado como um todo, às vezes uma ação específica pode cair mais, e aí a gente coloca a lupa para ver se faz sentido ou não aportar. Mas de maneira geral, se o mercado cair 20%, começa a surgir mais alternativas de onde alocar o capital melhor e começa a ser o primeiro indício para tirar um pouco mais da reserva de oportunidade e passar um pouco mais para ações. Enquanto isso não acontece, aporte mensal e recebimento de dividendo religiosamente é reinvestido na carteira. Então, falando aqui da carteira, o Banco do Brasil, e eu fiz o meu aporte. Então, eu tinha 5.500 ações, a meta eu dobrei, então de 5.500 virou 11 mil, e com o meu aporte aqui de 454 ações, eu vou para 5.954 ações em Banco do Brasil. Só lembrando por que a meta eram 5.500 ações, porque passou a ser 11 mil. Banco do Brasil diminuiu o payout para 30%, e fazendo uma conta do dividendo esperado, sendo mais conservador do que a ação, tá? Por volta de R$1,10 de dividendo é o que ela deve pagar anualmente. Então, se eu quero ter 12 mil reais em Banco do Brasil de renda, eu preciso ter 11 mil ações. Isso é sendo o conservador do conservador, porque ela paga em média R$1,60 de dividendo, considerando os últimos 5 anos. Então, até se eu for usar o preço teto de 6% com R$1,10, você não compra nos preços atuais de R$22. Teria que esperar ela cair para os R$19. Mas, de novo, se você considerar R$1,60, R$1,60 dividido por 0,06, que é a métrica, a gente chega em R$27. R$26,60 seria
como se fosse o preço teto. E a gente chegou a comprar, ó, Banco do Brasil. Banco do Brasil, não lançamento não, pesquisar. Banco do Brasil, a gente chegou a fazer compras em Banco do Brasil a R$ 26,81. Então, várias compras, ó, até R$ 18,77, mas várias compras feitas nas faixas dos R$ 21, R$ 22 reais. A gente fez uma compra nos 26,81 e depois voltou para os 23 e depois voltou para os 22, que foi a compra de ontem, ó, 4/5, comprado 454 ações do Banco do Brasil. E essa passa a ser a nova meta. Zero problema em ser repetitivo, zero problema em ser entediante, mas é o que funciona. Então, quando a gente fala de retorno, eu não estou tão interessado na valorização do patrimônio. Então, aqui nesses 2 anos e meio, valorizou 23%, né? Eu investi R$290 mil, tem 355 mil investido. Para quem for mais atento, deve ter visto aqui que chegou a ser R$100 mil de valorização de patrimônio. Então, nesses últimos 2, 3 meses, eu, entre aspas, perdi meus R$34 mil. Não é isso que importa, esses 10% de oscilação negativa é irrelevante para quem está construindo patrimônio a longo prazo. Então, uma analogia que eu posso fazer nesse sentido se você tem um financiamento, e a gente chama esse financiamento de aposentadoria, imagine que você precisa de 1 milhão para sua aposentadoria, ou 2 milhões para sua aposentadoria, considerando a renda de 6% ao ano. Quanto mais barato você pagar na ação, mais rápido você chega nesse valor de aposentadoria, porque você consegue comprar mais ações com o mesmo dinheiro. Então, esses seus 2 milhões investidos ao longo da vida, quanto mais barato você pagar pela ação e ela continuar tendo retorno em termos de dividendo, em termos de lucro, mais rápido você chega no número que você precisa para aposentar. Então a torcida é para que o preço da ação caia ou continue no mesmo patamar pelo maior tempo possível e não que ela valorize. Então a pior coisa que pode acontecer é que nem Bradesco. A gente comprou aqui a R$11, foi para 16 e acabou, não dá mais para comprar. Vou mostrar aqui na página de proventos, muita gente ainda não viu, mas agora a gente mostra também, ó, proventos provisionados e futuros. Futuros R$ 56,41. Então, o que é o provisionado aqui? São ações. Então, eu tinha a Taesa no dia 29/4 de 2026 e por ter ela nessa data, no dia 27/5, então esse mês eu vou receber R$3 mil das minhas 4 mil ações da Taesa. Mesmo se eu vender Taesa hoje, esse valor eu recebo em carteira. E o futuro são Datacom para frente. Então hoje a gente está no dia 5/5. Se eu tiver a mesma posição atual de 3.270 ações de Bradesco, no dia 1/6, eu vou ter direito a receber R$ 56,41. Esse aqui é o dividendo protocolar que ela paga todo mês, mas aqui também nos futuros vão aparecer as posições que, se você mantiver as suas ações, você vai receber no futuro. Então, uma coisa que passa a ser interessante, aqui a gente consegue ver tanto os proventos recebidos como os futuros. 2027 já tem provisionado, 56 provisionado não, já tem dividendo futuro, R$ 56,41. E 2026, se eu mantiver todas as minhas ações, eu já tenho garantido R$10 mil de dividendo. Então, aqui a gente consegue mudar, chavear apenas para recebido. Então, recebido esse ano eu já recebi R$ 4.900. O ano passado foi 11 mil. E se eu colocar apenas os futuros, isso aqui é o que tem para receber ainda esse ano, 5.087. O que é legal? A gente está em maio, então comecinho de maio. A gente ainda tem muitos meses pela frente e eu já tenho praticamente a mesma renda do ano passado. Falta R$1.000 aqui, que com certeza eu vou receber muito em breve. Então, vou fazer um filtro aqui, por exemplo, Taesa. Em maio ela costuma pagar, então ano passado, ó, R$2.000, esse ano já recebi 3.500. Em maio, o ano passado, 2.200, esse mês vou receber 3.021. Agosto e novembro são outras datas que ela costuma pagar.
R$ 1.800, aqui provavelmente eu vou receber um pouco mais, e R$ 4.000 em novembro, totalizando novamente os R$ 12.000 que eu vislumbrava investindo em 4.000 ações da Taesa. Então eu tenho 4.000 ações da Taesa, porque ela paga em média R$ 3 ao ano, e eu espero receber R$ 12.000 de dividendo esse ano por ter essa posição. Então aqui eu já recebi e já tenho provisionado R$ 6.500, e a gente ainda tem metade do ano. Então esse provavelmente vai ser o primeiro ano que eu vou mostrar que a tese de ter ação com a expectativa da renda média dos R$ 3 vai se comprovar em rendimento na carteira. Então passa a ser muito mais importante a quantidade de ações que a gente tem e não tanto o patrimônio investido. Se eu conseguir comprar essas 4.000 ações da Taesa a R$ 15, seria maravilhoso, porque ela continua pagando os R$ 3 ao ano de dividendo, e pagando a R$ 15 eu teria 20% ao ano de retorno. É muito difícil isso acontecer, mas enfim, pode ser que aconteça em alguma crise futura, alguma guerra, enfim, alguma coisa que faça o mercado balançar. Eu posso abrir alguma oportunidade nesse sentido. Então é isso, pessoal. Banco do Brasil passa a ser a mesma nova meta. De 5.500 passa a ser R$ 11.000. Vai continuar sendo entediante. E os vídeos aqui vão servir para mostrar que a tese funciona. Então é isso, pessoal. Não se assuste com o mercado caindo. O mercado caindo é bom para quem é investidor de longo prazo. Mas eu já investi R$ 100.000 e perdi R$ 10.000. Já investi R$ 500.000 e perdi R$ 50.000. Se você não pretende nunca mais aportar, pode ser que você fique preocupado, mas a maior parte dos investidores tem muito mais renda fixa investido e tem muito mais aporte para fazer para o resto da vida. Então essas oscilações de curto prazo não devem tirar o sono de ninguém e devem ser interpretadas como oportunidade de comprar ações mais baratas. Então eu vibro de verdade que Banco do Brasil volte para os seus R$ 10. Se voltar para os R$ 10 eu dou cambalhota aqui de felicidade. Muito embora eu vou ter perdido R$ 70.000, meu Deus do céu, caiu 50%, como você está perdendo dinheiro? Não estou perdendo dinheiro. Eu estou acelerando a minha aposentadoria porque a renda que o Banco do Brasil paga é muito boa, é muito interessante. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tem muitas coisas acontecendo, encontros, eventos. Eu gosto muito da interação, então quem tiver dúvidas, perguntas, pode comentar. E talvez eu até faça mais um novo vídeo com as perguntas que me fazem no Instagram e nos grupos do WhatsApp. Tá bom? A gente se fala. Abraço, até mais.